prender uma mulher. O corpo da mulher sempre foi um objeto de disputa, né? Um objeto de uma tentativa de controle constante da nossa vida, do nosso corpo, das nossas ações, dos nossos pensamentos. Então, quando você encarcera uma mulher, o patriarcado dizendo, reafirmando, né, esse controle e essa tentativa de controle, porque apesar de ter a força que prende, a gente carrega com a gente uma força de resistência também muito grande, né? Então, o encarceramento da mulher tem muito desse componente patriarcal e machista e de um Estado que está todo o tempo tentando nos controlar. Existe uma diferença entre a mulher encarcerada e o homem encarcerado na questão de direitos, né, das pessoas que estão presas? Sim, existe diferença, existe muita diferença. Logicamente, quando a gente fala de sistema carcerário no Brasil, né, até mesmo as instituições já reconheceram que estamos diante de um estado de coisas inconstitucional. Então, o sistema carcerário brasileiro já é um sistema altamente injusto, altamente desigual, né, produtor de uma série de violências constantes e violações de direitos humanos. Mas quando a gente faz um recorte de raça, quando a gente faz um recorte de gênero, a gente percebe que dentro desse sistema que já é desumano, que já é desigual, a gente consegue ainda enxergar hierarquias de desigualdades, hierarquias de violências, sendo que as mulheres, nesse contexto, são as mais vulnerabilizadas, as mais invisibilizadas, né? E existe sim uma diferença de tratamento de gênero. Onde estão essas diferenças? Por exemplo, né, as mulheres, tem toda a questão da maternidade das mulheres encarceradas envolvidas, e o encarceramento das mulheres significa também uma perpetuação desse ciclo de violência, desse ciclo de miséria, desse ciclo de precariedade, né, porque é uma coisa que se estende também às crianças e às próximas gerações. Outras formas de violência, né, a gente percebe claramente, os homens ainda têm algum direito à visita íntima, podem exercer de alguma forma a sua sexualidade dentro das prisões. Para as mulheres isso já não é permitido da mesma forma, então existe uma busca e uma necessidade de uma outra forma de exercício de sexualidade que não a mesma que seria exercida numa situação de liberdade. Então é diferente a sexualidade na liberdade, na privação de liberdade. Então tem diversas questões que são extremamente delicadas dentro do sistema prisional e que para as mulheres acaba afetando de maneira mais drástica do que para os homens. Então, eu estava estudando para fazer essa entrevista e eu vi que conforme o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, entre 2000 e 2014 aumentou mais de 5 vezes o número de mulheres encarceradas no Brasil. E pelo que eu fui atrás de informações, esse número não é muito diferente em outros países do mundo também. Tem aumentado o encarceramento de mulheres. A gente consegue entender ou mensurar o motivo disso? Olha, tem algumas pistas, né? Algumas pistas. Uma delas é que lei da física, né? Toda ação corresponde a uma reação em sentido contrário, mas na mesma intensidade. E a gente assistiu nos últimos anos um grande movimento de empoderamento feminino, né? A terceira onda do feminismo está aí mostrando diversas coisas, diversas coisas novas para as mulheres, uma tomada de consciência mesmo, as primaveras feministas aí pelo mundo afora. E isso, de certa forma, a gente está percebendo aí uma reação conservadora muito grande, né? A gente tem percebido um pensamento conservador, não digo nem se alastrando pelo mundo, acho que sempre esteve nos lugares onde está, e as pessoas simplesmente perderam o pudor de esconder isso. Então, é uma onda que está vindo, uma onda não, uma reação, uma reação bastante conservadora a todo esse movimento das mulheres de se posicionarem. Então, isso é mundial, e afeta de qualquer forma. E aí, querendo ou não, o encarceramento, ele é uma forma de mostrar esse poder, o poder dessa força conservadora, o poder dessa força misógina, machista. E a outra coisa que a outra pista que a gente pode seguir é a própria questão do combate às drogas, né? A política de guerra às drogas, inaugurada num determinado momento aí do século XX, no mundo todo, né? Ela vem numa tentativa de sufocar,
mas ela não é uma política que seja efetiva, né? Porque ela justamente só afeta quem está na ponta, só afeta as partes mais vulneráveis. E ela não é uma política de fato de combate ao tráfico de drogas, ela é uma política de encarceramento em massa. E nisso as mulheres, como estão ali, parte mais vulnerável dessa corrente, né? O elo mais vulnerável dessa corrente toda, estão sendo aí mais atingidas por essa onda, né, de guerra às drogas. Então a gente tem um olhar feminista para a questão das mulheres encarceradas, é importante. Sim, extremamente importante. Não tem como a gente fazer uma análise dessas estatísticas de pessoas encarceradas, de mulheres encarceradas, sem que a gente tenha um olhar, olhando bastante para as questões de gênero, olhando bastante para as questões raciais, porque a mulher que está presa é a mulher preta, pobre, né? É um corpo para onde convergem todas as formas de vulnerabilidade.